Olá, povão, tudo bem? Olha, a série The Young Sheldon, ou Jovem Sheldon, traz muitas coisas sobre autismo. É claramente inspirado em uma criança com autismo, com várias referências. Inclusive, eu já falei disso, né? Eu peguei um trecho específico, um teste que ele e a irmã dele fazem, né? Eu vou colocar aqui o vídeo. E é uma série cheia dessas referências, ainda que o diretor não assuma que ele seja uma criança com autismo. E nesse trecho que eu vou mostrar aqui hoje para vocês, e a gente vai discutir um pouco sobre ele debate, ele traz um ponto aqui que é muito importante, é decisivo, na verdade, para a gente pensar em termos de socialização ou em prejuízo de habilidades sociais em crianças com autismo. Então eu vou apresentar aqui para vocês e vou refletindo um pouco sobre umas coisas muito importantes que fazem parte da interação entre as crianças e entre os adolescentes. Mas esse ponto, que é a questão do entendimento de piadas e de expressões com duplo sentido, ele também traz um desafio ético muito importante, tanto para professores, para educadores, quanto para terapeutas que trabalham com crianças com autismo. Então, é uma discussão que ela não é tão simples. Eu vou trazer aqui algumas pesquisas para vocês, refletindo um pouco sobre os efeitos da gente não desenvolver essas habilidades em crianças com autismo. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. Eu estudo justamente autismo e práticas baseadas em evidências, especialmente a questão escolar, né, educacional, e é justamente onde acontece essa situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Então vamos lá, que eu vou tocar aqui o vídeo para vocês, vou cortando aqui para fazer alguns comentários. Vamos lá, então, vou dar o play aqui. Eu me engasguei com uma salsicha. Vamos lá. Primeiro lugar, tá? O que acontece no começo desse episódio? Esse é o 4º episódio da primeira temporada. Hoje já tem 6 temporadas, né? Então, nesse 4º episódio, no começo, ele tá comendo no café da manhã. Lá nos Estados Unidos eles comem salsicha, né? É mais linguiça, né? Não tem tanto o que a gente chama aqui de salsicha, um pouco diferente. E aí ele tá comendo e ele se engasga, né? E aí o pai vai lá, faz uma manobra, ele acaba ficando bem, só que aí ele atrasa pra escola. Ele tem que levar um bilhete, ele leva... E ele tem que explicar para a professora. Quando ele conta isso, os outros alunos também ouvem. E aí vocês podem ver que eles estão rindo, né? Olha lá. Qual era o tamanho? Olha, mais ou menos assim. Então, além dele fazer uma menção que ele estava comendo uma salsicha, ele ainda disse qual era o tamanho. Eles perguntaram, quer dizer, a brincadeira, a trollagem, vamos dizer assim, talvez um bullying, né? Porque o bullying exige outras características, mas uma trollagem, vamos dizer assim, né? Ela começou quando os alunos começaram a interagir, perguntando o tamanho, aí ele fez ali o tamanho sem entender qual poderia ser a malícia nessa descrição, né? Vamos continuar. Todo mundo, generalizadamente, tá rindo. O que isso indica? Que não é uma coisa específica de alguém, não é tipo uma piada interna de uma pessoa ou de uma compreensão bem limitada. Eles mostram claramente todo mundo rindo. Então, é uma compreensão que é generalizada. Neste caso, ele é uma criança muito pequena que fez uma aceleração, porque ele é muito inteligente. Então, ele foi para o ensino médio. A gente poderia entender, e nesse caso, de fato, poderia ser um descompasso entre idade e a série. Mas vocês vão ver que o que vai acontecer agora vai mostrar que não é simplesmente essa questão. Vamos lá. Até hoje, ainda não entendo por que eles acharam graça. Veja, essa última fala aqui é do Sheldon já adulto, porque essa série ela é um spin-off, né? É uma derivação de uma outra série chamada A Teoria do Big Bang, né? The Big Bang Theory. E aí o próprio Sheldon, né? Ele é adulto já, esse personagem adulto, é quem faz a narração. Então, ele adulto tá dizendo, olha, até hoje eu não entendi. Portanto, com essa idade, ele não entendeu, ele está narrando, e mesmo ele adulto, ele passando pela idade do ensino médio, ele continua não entendendo. Então, essa é uma questão que ela revela, né, um prejuízo em pessoas com autismo. Neste caso, especificamente, nós estamos falando de piadas de duplo sentido. Você fala uma coisa, você está falando de salsicha, um objeto fálico, né, que tem alguma semelhança vaga com um pênis, e aí ele está dizendo que ele engasgou, portanto que estava na garganta dele, e aí a brincadeira é em torno disso, né? Em torno da expressão
sexual, que seria a conotação de um pênis na boca, né? Você tem uma coisa assim, você tá falando da salsicha, você tá falando do café da manhã, de ter engasgado. Mas existe um outro subtexto, existe uma outra interpretação, que é essa interpretação mais sexual, que é aí onde muitas pessoas com autismo vão ter problema, nessa fala que não é direta, não é clara. Aqui no canal, tem vários vídeos que eu já fiz sobre habilidades sociais, sobre relações amorosas, né, coisas assim. E aí, muitas pessoas aqui com autismo, elas já falaram assim, ó, eu detesto quando as pessoas dizem uma coisa e querem dizer outra. Então, essa coisa de você ter uma outra informação, uma outra comunicação que não é direta, não é explícita, ela é uma coisa especialmente marcante para pessoas com autismo. Esse é um caso, mas existem outros muitos casos. Até esses dias estava aqui no Brasil o Jonathan Tarbox, que é um grande analista do comportamento. Eu acompanhei lá no Rio de Janeiro antes de fazer o curso aqui, né? E aí, eu estava falando sobre um estudo que ele publicou, que é muito legal, que é sobre mando disfarçado. É quando uma pessoa está, tipo, em frente a uma vitrine ou vendo alguma coisa, ela fala assim, nossa, caramba, isso aqui é tão bonito, eu gosto tanto disso. Só que aí, ela não pediu aquilo. Ela só disse que ela gosta, ela só fez uma descrição. Mas, na verdade, não é uma descrição. Parece que é, mas não é. É um mando disfarçado. Ela está pedindo, a pessoa está pedindo, mas ela não está sendo direta. Ela está sendo indireta, não explícita. E isso acontece todo o tempo na vida dessas pessoas. Todo o tempo. Em relações amorosas, então, aí pronto. Aí aqui é assim, uma enxurrada desse tipo de relação. Diferente de mim, que eu procuro ser muito explícito. Por exemplo, agora, em vez de eu ficar jogando em direta, que o vídeo é bom, eu já falo logo, curte o vídeo aí. Vai, mostra pro YouTube que seja explícito também com o YouTube, que você gostou do vídeo. Se inscreva no canal para você receber outros vídeos. Faça uma ação explícita e uma comunicação explícita aí também. Agora eu vou mostrar para vocês duas pesquisas bem legais, tá? Essa primeira aí que eu vou mostrar para vocês é uma avaliação especificamente com pessoas com autismo, tá? O título é em português, eu vou ler aqui, indivíduos com autismo têm menos senso de humor? Um estudo de compreensão, apreciação e estilo de humor entre estudantes com autismo no ensino médio. Eles fizeram uma análise de como que esses adolescentes com autismo, eles percebem o humor, como que eles apreciam, né? E aí tem uma coisa bem interessante. A compreensão, por exemplo, e a apreciação de piadas de duplo sentido, elas são muito menores do que em estudantes com desenvolvimento típico. E a apreciação maior é de piadas que são mais ofensivas. Então, existe um certo humor, mas esse humor, ele acaba sendo, porque não tem muito filtro, eventualmente, acaba sendo muito ofensivo. Então, isso pode ser um grande problema para indivíduos com autismo. Vou mostrar esse outro estudo aqui, bem legal, que é o seguinte: ensinando piadas de duplo sentido a crianças pequenas. Aí são crianças de 5 a 6 anos, são crianças com desenvolvimento típico, mas aí tem um procedimento de ensino de como entender essas piadas de duplo sentido. Se vocês quiserem, comenta aqui que eu posso fazer um vídeo explicando o procedimento para ensinar a compreender e a apreciar essas piadas de duplo sentido. É bem legal. Bom, mas qual que é o problema de você não ter uma boa compreensão e uma boa apreciação dessas piadas de duplo sentido? Tem muitos problemas. Um problema aqui bem importante, é muito mais difícil de você fazer amigos. O humor é uma ferramenta muito boa para você interagir com as pessoas, para você ser querido pelas pessoas, né? Você precisa entender também o que o outro está contando para você, as várias piadas. Isso é muito, muito, muito comum entre crianças e adolescentes. Então não é uma coisa assim, pontual, algumas pessoas que fazem. Não, se você interagir com adolescentes, você vai ver que a todo momento tem coisas que são humorísticas. As falas vira e mexe, elas acabam tendo um tom jocoso. Você está falando uma outra coisa, mas aí tem um certo sentido, né, duplo, e aí isso leva a uma situação humorística. Então é mais difícil de você fazer amigos se você não entende, não aprecia. E, aliás, se você souber fazer ainda é uma baita ferramenta, né? Se você souber fazer essas piadas. É mais difícil de você ter relações que são de amizade, mas que podem se desenrolar em termos de situações íntimas, né? Tem muitos memes na internet sobre isso, inclusive, né? Que a pessoa é engraçadinha e aí isso pode levar a uma maior aproximação e, eventualmente, alguma relação íntima, né? Então, é mais difícil. Claro, se você não tem nenhum senso de humor, se você não entende o senso de humor da pessoa, né? E o terceiro, pode se desdobrar em situações de bullying bem expressiva. Neste caso aqui, por exemplo, apesar de a gente, para determinar se é bullying, a gente precisa olhar de uma maneira um pouco mais esticada, né? Para ver se isso é repetido, se tem a função de realmente
machucar, ofender a pessoa, se a pessoa sabe ou não se defender. Então a gente precisaria observar tudo isso. Mas é uma situação, por exemplo, que poderia gerar um bullying. Eu me lembro, quando eu estava no ensino médio, teve lá um aluno que apareceu com um band-aid aqui no queixo, né? Não sei o que aconteceu lá. E aí virou uma zoação tremenda com ele. Porque mais ou menos a mesma situação, uma brincadeira do sexo oral e tal. Aí os caras falaram, bateu as bolas aí no seu queixo, deu uma bolada muito forte. Eu me lembro muito disso. E muitas outras situações. E é claro que nessa situação era uma pessoa que entendia o que estava rolando. Neste caso, eu estou falando de uma pessoa que não entendeu, né? O personagem não entendeu o que estava acontecendo. Então é ainda pior, ainda mais difícil de você lidar. Então, muitas situações, eu já tive muitos relatos de mães, de profissionais, de situações como essa, de falas, entrando aí num duplo sentido, podem gerar situações de bullying, ou alguém contou uma piada, ou uma certa situação, né, que acabou, por falta de compreensão, gerando um bullying na pessoa que não compreendeu. É muito, muito importante que a gente ensine isso. Só que aí tem um problema. O problema é o seguinte: vamos imaginar que eu vou ensinar. Esse estudo que eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, é um estudo que eu quero fazer uma replicação com crianças com autismo no Brasil. Eu escrevi recentemente um projeto, estou pensando ainda como fazer isso. Porque é bem complicado, precisa passar para o comitê de ética, enfim, tem a questão do procedimento, enfim, tem um monte de questão. Mas eu selecionei piadas que eram piadas inocentes. No estudo original também eram piadas inocentes. Então eu lembro que tinha uma piada que era assim, que é no inglês, né, o estudo. Por que o 9 tem medo do 7? Por quê? 7, 8, 9. Então, é como se fosse 7, comeu o 9. Então, no sentido de físico, né? De comer aqui. Então, é por isso que o 9 tem medo. Então, a palavra 8, de 8, ela tem o sentido também de comeu, certo? E aí tem o procedimento, ele envolve, se o indivíduo não entender, você pergunta para o indivíduo. Se ele não entender, não apreciar, você dá uma dica, você dá uma segunda dica, você dá a terceira dica, tem os níveis da dica, e aí se de fato ele não aprender, você explica a piada. Aí você passa para a próxima. Então você precisa de um número grande de piadas para você poder fazer o ensino. Então, na hora de fazer essa seleção, eu tive que selecionar sempre piadas que eram piadas inocentes. Não coloquei nenhuma piada obscena. Por questões éticas, porque é mais difícil aprovar e tal. Agora veja, se eu vou ensinar para o indivíduo piadas de duplo sentido, é inevitável eu chegar em piadas que têm um caráter obsceno, ou seja, que tem situações de termos jocosos, sexuais. É claro que se eu ensinar para o indivíduo com piadas inocentes o processo de compreensão do duplo sentido, ele pode, por generalização, também entender aquelas que têm um caráter sexual. Mas é mais difícil, né? É mais complicado. Você precisa de uma generalização aí realmente bem grande. O ideal seria que ele pudesse, de fato, aprender realmente as piadas com aquilo que aparece de fato na escola. A gente tem o desejo, claro, sempre de proteger as crianças e os adolescentes, e é nosso papel e faz todo sentido, mas não tem jeito, na relação entre adolescentes é impossível ele não ter contato com isso toda hora. É uma coisa muito, muito, muito presente na cultura do adolescente. E, obviamente, não é uma coisa que é invasiva, abusiva, que você não toca na pessoa, nada disso. No entanto, para o profissional, isso é muito difícil, é muito delicado eticamente. O ideal seria que a própria família pudesse ajudar esse indivíduo a compreender, a navegar, não quer dizer necessariamente que ele vai fazer, né? Mas a compreender, a navegar nesse universo para ele entender essas situações que acontecem na escola. Eu também imagino que é uma decisão difícil e é uma situação difícil. Imagina um pai tem que ensinar para o filho a entender essas situações, por exemplo, essa piada, por exemplo, que mostrou no Sheldon. Imagina você ter que explicar essa piada, você ter que criar circunstâncias para que ele não sofra bullying numa outra situação, porque ele entendeu qual é o sentido da risada das pessoas. Não é simples. E eu não acho que também além de não ser simples, não é uma decisão simples de tomar, mas é uma coisa que a gente precisa pensar sobre. E aí eu quero ouvir até a opinião de vocês sobre isso. Um grande abraço, gente. Tchau para vocês. Até a próxima.